Neste vídeo, eu vou te mostrar como você escalar um sistema defensivo no Cartola FC. Para isso, eu vou mostrar as melhores opções de laterais para a rodada 11. Vou passar os dois melhores da rodada, duas opções para quem está sem cartoleta e também duas opções para quem quer se diferenciar e imitar sozinho na rodada. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de laterais aí da rodada. Eu fiz um vídeo de atacantes no último vídeo aqui do canal e eu recebi um feedback muito positivo. Muitos comentários, muitas curtidas, o pessoal gostou muito. Eu fiz uma análise bem aprofundada, que é como eu faço para analisar os melhores atacantes para a rodada, né? Então, como vocês deram um feedback muito positivo, eu pensei assim, bom, o pessoal vai querer saber também como escalar as outras posições. Como o meio de campo é um pouco parecido, eu resolvi pegar uma parte defensiva, alguma peça defensiva do time. Entre zagueiro e lateral, eu optei por lateral, que acho que tem algumas análises interessantes para mostrar para vocês, tá? Então, como eu falei, fica até o final do vídeo, que a gente vai mostrar os dois melhores, vai mostrar duas opções baratinhas, porque eu sei que essa rodada tá cara e o pessoal tá precisando, e duas opções para quem quer usar, se diferenciar, tá? Bom, antes da gente começar o conteúdo aqui, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Para quem não é inscrito ainda é novo, ativar o sininho. A gente tem muito conteúdo aqui sobre Cartola, Cartola Express, futebol de modo geral, né? Eu sou analista de dados, apaixonado por futebol. E também, para quem já conhece o canal, já deixa o like aqui, vocês sabem que o conteúdo é de qualidade. E para quem é novo, eu não peço para deixar o like agora. Vê o vídeo, vocês veem se o conteúdo agrada a vocês mesmo, e depois deixa o like, só não esquece de deixar o like, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui para começar a nossa análise de laterais, tá? Vamos lá, antes disso eu quero mostrar para vocês, que eu falei, né, eu gosto de mostrar os dados aqui, como foi legal o desempenho no nosso vídeo aí, tivemos 775 visualizações, que pra gente é bastante, eu gosto de ficar olhando isso, taxa de retenção, essas coisas bem legal, tá? Essa é a plataforma do YouTube Studio. Mas enfim, falei para vocês um vídeo legal. Bom, o que a gente olha para escalar os laterais da rodada, né? Basicamente, a gente olha três quesitos. O SG, os desarmes e a participação ofensiva. Que o lateral é aquele jogador que participa tanto defensivamente como ofensivamente, né? Então, vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando quais são os melhores SGs da rodada, né? Então, eu não vou retomar tudo isso de novo para não ficar maçante. Quem quiser dar uma olhadinha depois lá no nosso vídeo. Aqui eu vou fazer um resumo de quais são os melhores SGs. Lembrando que eu olho a questão dos gols, do mando de campo, e eu olho muito, até eu mostrei no vídeo de atacantes, o XG, né? O que é isso? É o quanto que o time cria de chance de gol, não só quantos gols ele faz, mas quantas chances de gol ele cria, tá? Então, os melhores SGs que eu vejo para a rodada são do Santos, aqui enfrentando o Corinthians. O Santos só tomou 3 gols em casa, o Corinthians é o pior visitante do campeonato, então Santos. O Palmeiras, que é o time que menos cede XG, ou seja, é o time que menos dá oportunidade do outro time fazer gol, jogando fora de casa, tá? O time do Botafogo, que apesar de criar algumas chances para o adversário, ceder chances para o adversário, enfrenta o Cuiabá, jogando em casa, é o time que menos cria chance de gol. E aí, dois times mais ousados, o Grêmio e o Internacional, pelos adversários que ele está enfrentando, que estão muito mal na tabela, né? E como eu falei, eu acho que o jogo entre Cruzeiro e Fortaleza pode ser um jogo de poucos gols, porque os dois times estão fazendo poucos gols nos últimos jogos, nesses mandos de campos específicos, tá? Então, esse já é o primeiro ponto para a gente focar nos laterais desses times. Claro, o bônus de 5 pontos é muito interessante, tá? Então, vamos para o segundo quesito, que eu acho que é o mais interessante, que é os desarmes. Por que a gente olha tanto a questão dos desarmes? Porque é aquela questão da média básica. O SG é bem difícil de prever. O futebol é um pouco imprevisível, o time pode acabar tomando um gol, a gente está vendo que está difícil de segurar o SG nas últimas rodadas. Então, o cara ter desarmes gera aquela média básica dele constante, né? Então, ele sempre mantém aquela média. Prova disso é o Marlon, que está se destacando muito por causa desses desarmes muito altos, tá? Então, o que muita gente faz? Olha o jogador que tem mais desarmes e fala, esse cara tem potencial de desarmar. Não é só isso. Eu vou usar para vocês aqui duas plataformas, vocês vão ver quais são os melhores jogadores para desarme. Então, eu vou usar aqui o Footstats e o Joga 10 Mil. O Joga 10 Mil traz aí para vocês os prováveis da rodada, inclusive eles acertam muito mais do que o Cartola, né? Aqui em cima eles trazem a taxa de acerto. Por exemplo, do São Paulo, eles acertam 90% da escalação contra 85% do Cartola, né? Então é bem legal para vocês, para quem fica em dúvida aí, dá uma olhadinha. E o Footstats, eles trazem muitas estatísticas sobre futebol, e eu vou olhar especificamente a perda de posse de bola. Perda de posse de bola não é exatamente desarme, mas se o cara perde muito a posse de bola, quer dizer que o cara que enfrenta ele tem muito potencial de desarmar. Então, por exemplo, o jogador que mais perde posse de bola é o Hulk aqui do Atlético Mineiro, né? Então, claro, os jogadores que enfrentam o Hulk, se vocês verem aí, isso desde o ano passado acontece, são jogadores que têm muito potencial de desarmar na rodada, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazendo? Eu vou passando cada jogo
e olhando os laterais e os pontos que ele enfrentam e vendo quem tem potencial de desarmar. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui dando um exemplo, vou pular um pouco o jogo de São Paulo, para mostrar a questão do Cruzeiro. Então, o Marlon e o William, eles enfrentam Romarinho e Caleb. Então, eu venho aqui no Footstats, vejo o time do Fortaleza, filtro aqui o time do Fortaleza, e vejo quais são os jogadores que mais perdem a posse de bola. São justamente o Caleb e o Romarinho. Eu acho que uma taxa interessante de perda de posse de bola tem que ser acima de 3. Porque acima de 3, o cara vai ter mais ou menos 3 desarmes aí. Menos de 3 desarmes é uma coisa muito recorrente, assim, né? Acontece toda hora. 2 desarmes. Então, mais de 3 desarmes a gente tem que ficar de olho. O Caleb aqui, 36 perdas de posse de bola em 10 jogos. Dá 3,6. É bem legal. E o Romarinho, 29 em 7 jogos. Dá mais de 4. Então, os dois cedem muito. Ou seja, os adversários que enfrentam ele, o William e o Marlon, têm grande potencial de desarme na rodada, tá? Se o Romarinho não jogar, o William perde um pouco, mas o Marlon, enfrentando o Caleb, já sendo um cara que desarma, grande potencial, tá? Vamos ver do lado do Fortaleza, se tem alguém que tem um potencial interessante de desarmar. Então a gente vê o Cruzeiro aqui, ó, os jogadores que mais perdem posse de bola. Bruno Rodrigues, média de 6, o Wesley, média de 4, Matheus Vital, média de 4. O resto aqui, já não indico, ó, 2 posses, não é tanta coisa, tá? Então, eu vou ver esses 3 aqui, se eles estão prováveis aqui no Joga 10 News. Bruno Rodrigues, Matheus Vital e Wesley. Tem muito potencial para os 2 laterais do Fortaleza desarmar, tá? Então, esse jogo é um jogo que tem muitos desarmes para os 2 laterais. E, principalmente aqui, ó, Bruno Rodrigues e Matheus Vital. Jogam pelo lado esquerdo, então o Tinga tem um grande potencial de desarmar na rodada. E o Brito, essa análise vale também para zagueiro, tá? Tem um grande potencial de desarme para a rodada, tá? Então, vocês veem como funciona aqui. Depois dessa análise de perda de posse de bola, eu gosto de mostrar para vocês os scouts aqui, né? Esse é nosso guia da rodada, de imitada, né? Que a gente sempre traz toda a rodada. E aí depois eu passo a análise de scouts aqui para ver os times que estão realmente perdendo posse de bola, né? Então vamos lá. Voltar aqui para a plataforma do Joga 10 News, analisar o São Paulo. Então vamos dar uma olhadinha no Atlético Paranaense, ver quem cede perda de posse de bola aqui. Aparece o Vitor Roque e o Terans. E 3 aqui, o Terans nem tá provável, tá? Então, a gente não vê nenhum potencial de desarmes grande no time do São Paulo, tá? Vamos ver se no time do Atlético Paranaense tem algum potencial de desarme. Caleri e Caio Paulista são os que aparecem. O Caleri é atacante, então ele não cai para os lados, então acaba não tendo grande potencial de desarme para os laterais do Atlético Paranaense. O Caio Paulista do lado esquerdo, talvez o lateral direito do Atlético Paranaense, que no caso é o Márcio, que não é um cara muito desarmador. Então, nesse jogo, eu não vejo nenhum lateral com grande potencial de desarmes. Vocês vão ver até dando um spoiler que o Caio Paulista é um cara com potencial ofensivo legal para a rodada, que vai ser a segunda parte da nossa análise, tá? Descendo aqui, Santos e Corinthians. Esse sim, é um jogo que tem potencial de desarmes para os 2 lados. Vamos dar uma olhadinha aqui no Santos. Santos, Ângelo, Soteldo, perde muita posse de bola, e a gente vai ver na análise de desarmes que o Santos realmente é um time que perde muita posse de bola. Lucas Braga, então, todos os lados do Santos ali, ó, Marco Leonardo, Soteldo, 4, Ângelo, 5, David Washington, 4, e o Corinthians, vamos ver se tem alguém que cede perda de posse de bola. O Corinthians tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O interessante do Corinthians é que a gente tem aqui o Guilherme Biro e o Pedro. Eles não aparecem ali no Footstats porque eles jogaram poucos jogos. Mas o Biro, no único jogo que ele jogou até agora de titular, ele cedeu 5 perdas de posse de bola. Então, o Gabriel Inocêncio é um nome muito legal de desarme para a rodada. E o Bidu, principalmente, é um nome interessante. O Fagner também aqui tem seu potencial, tá? Descendo mais aqui, a gente tem Fluminense e Atlético Mineiro. Voltando aqui, o Fluminense tem jogadores que perdem bastante a posse de bola, vocês vão ver aqui, é o Arias, o Kennedy e o Lima aqui, tá? Só que nesse jogo, quem que vai estar provável aqui é o Lelê e o Keno. Apesar de ser jogadores ofensivos, eles não aparecem nos scouts. Então, ainda mais porque o Rubens não está comprovável, nem o Saravia está em dúvida aqui, eu não vou indicar nenhum lateral do Atlético Mineiro. E do Fluminense, o Paulinho e o Pavão até cedem perda de posse de bola, mas o Samuel Xavier e o Marcelo não são esses jogadores desarmadores, tá? Descendo aqui, vamos ver o time do Bahia, que eu acho que é um time interessante para a gente dar uma olhadinha. Bahia, o Cauli perde muita posse de bola, tá? Então, assim, 46 perdas de posse de bola em 10 jogos, tá? Então vamos ver aqui, o Biel não tá provável, tá? E o Ademir, menos de 3 aqui, 29 em 9 jogos, um pouquinho mais de 3, talvez o Ademir, mas também não tá provável. O Cauli tá provável. Quem que enfrenta o Cauli aqui do lado direito? Piquerez. Então, ó, Piquerez, Marlon, Gabriel Inocêncio, todos esses nomes são interessantes. Vocês vão ver que depois eu vou mostrar uma tabelinha com os nomes, todos os nomes que eu analisei aqui que tem boa chance de desarme, tá? Vamos ver do América Mineiro aqui, se é um time que tem potencial de desarme aqui para a rodada. Vamos ver.
América Mineiro tá aqui para baixo. Felipe Azevedo e o Everaldo, que muita gente fala que perde muita posse de bola, a média dele é baixa, então não indico. O Felipe Azevedo tá quase 3, tá? Então, assim, talvez o João Pedro, o Felipe Azevedo joga pela esquerda, talvez o João Pedro seja um nome interessante pra gente escalar. O Cuiabano, vocês vão ver que vai ser um potencial ofensivo que eu vou citar mais pra frente, porque ele joga como atacante, tá? Vamos lá, então, não achamos ninguém do Grêmio, tá? Vamos ver qual é o próximo confronto que a gente tem aqui. Vasco e Goiás. Aqui sim vocês vão ver que tem potencial legal dos dois lados, tá? Do Goiás, primeiro vamos começar pelo Vasco. Gabriel Peck perde muita posse de bola. E quem que enfrenta o Gabriel Peck, se for pro jogo, né? Tem que ver que ele não tá comprovável, mas a gente pode ser que tenha escalação. Do lado direito joga o Gabriel Peck aqui. O Sander é um cara muito interessante. E o Ryan também, que tá aqui jogando do lado direito, ele tem poucos jogos, assim como o Guilherme Biro, mas também no único jogo que ele jogou, ele perdeu muita posse de bola. Então, o Sander é um nome legal pra gente pensar. E do lado do Goiás? O Goiás perde muita posse de bola? Muita, ó. Palácios, 35,9, dá mais ou menos 3,5 por jogo. O Vinícius aqui, ó, 24, média de 4, é interessante também. O Maguinho também jogando do lado direito, o Dieguinho, são vários jogadores. Então, tanto o Piton como o Pumita Rodrigues tem um grande potencial de design para a rodada, tá? Próximo jogo aqui que a gente tem é do Internacional e Curitiba. O René aqui, os caras que perdem posse de bola são o Robson e o Natanael, tá? Então o René jogando do lado esquerdo é um nome legal para a rodada de a gente escalar, tá? Descendo mais aqui, do lado do Cuiabá, deixa eu mostrar para vocês aqui o Cuiabá. A gente tem o Jonathan Cafu, 35,9, então é uma média de quase 3,5. Quem que enfrenta o Jonathan Cafu? O Hugo, do Botafogo. Então também mais um cara aqui interessante. E do Flamengo, esse é interessante de a gente ver, ó. Red Bull Bragantino, Mosqueira, 37 perdas de posse de bola em 9 jogos, e o Elinho, os dois jogam no mesmo lado, tá? E enfrenta o Ayrton Lucas. Então, se o Ayrton Lucas for pro jogo, também é um cara com grande potencial de desarme. Do lado do Flamengo, o Wesley é um cara que perde muita posse de bola, e se o Cebolinha jogar aqui também segue, então o Juninho Capixaba teria potencial, tá? Então, eu fiz um resumo aqui para vocês. Quais são os laterais interessantes para perda de posse de bola? São esses que eu levantei, são bastante nomes, mas aí o que eu faço? Tem que ter o casamento entre jogadores que têm potencial de desarme, porque enfrentam jogadores que perdem a posse de bola, com atrás que desarma. Então a gente cita aqui o Marlon, o Hugo, interessante, Gabriel Inocêncio, Pumita Rodrigues, Sander, René, Piquerez e Juninho Capixaba. Então são vários nomes. Vocês vão ver que no casamento aí com potencial ofensivo, eu prometo, eu vou chegar aí nos 2 melhores da rodada, nos 2 mais ousados e nos 2 mais baratinhos, tá? Então, como eu falei, a gente olhou os desarmes, olhou a questão do SG, vamos agora para a participação ofensiva. O que eu olho para a participação ofensiva? Eu venho aqui na plataforma do Cartola FC Brasil, uma plataforma que traz muitos dados para vocês. E claro, se você olhar aqui, jogadores que fazem muito gol, você vai ver, claro, Ayrton Lucas, Juninho Capixaba, Marlon, Cuiabano aparece aqui, e o João Pedro um pouquinho. E se a gente olhar assistência, vocês vão ver o nome mais tradicionais. Piquerez, Bruno Pacheco, o próprio Sander aqui, o Caio Paulista já aparece com 2 assistências. Mas eu gosto de olhar 2 números ocultos para vocês. É o que eu falei, o futebol, como eu mostrei lá no XG, ele não se resume só aos números que estão explícitos ali, gol e assistência. Tem que olhar o que está escondido. E aí eu olho muito finalização. Por quê? Finalização não está convertendo em gol, mas são times que são caras que têm potencial de fazer o gol, tá? E a gente olha aqui. Caio Paulista é o jogador que mais finaliza, 7 finalizações defendidas. O Caio Paulista é um cara muito ofensivo. Finalizações para fora. Caio Paulista aparece de novo. Pumita Rodrigues, Sander, todos os jogadores que finalizam muito, ou seja, tem potencial de finalizar bastante. Ayrton Lucas aparece, o Marlon. Então vocês estão gravando alguns nomes aí, né? Caio Paulista, Pumita, Sander, Ayrton Lucas, Marlon. Vocês vão vendo que tem recorrência aí de desarme, potencial ofensivo e SG. E o que eu olho também? Assistência. Só assistência? Não. Aqui, na parte do Footstats, eles trazem um número que eu acho que é muito interessante, que é assistência para finalização. Que é quando o cara dá um passe, o jogador finaliza, mas não sai o gol, tá? Então, se acontece muito isso, quer dizer que uma hora vai começar a render esse potencial de participação em gol, tá? E a gente vê aqui, de novo, o Marlon aparecendo, o Sander aparecendo aqui de novo, então vê, o Sander tá aparecendo bastante, o Piton aparecendo aqui bastante também, mais na raspa do tacho, a gente tem o Pumita Rodrigues e o Fagner aqui bem na raspa do tacho, junto com o Bidu, tá? Então, ó, Marlon, Sander, Lucas Piton, Pumita Rodrigues, Fagner e Bidu, tá? E aí, para finalizar aqui, a gente fazer o casamento
dessa parte ofensiva, a gente olha uma análise interessante que eu já fiz aqui para vocês, que é o mapa do confronto. Eu fiz isso para atacantes, acho que é interessante de fazer aqui. Então a gente vê quais são os times que têm grande potencial. Para quem perdeu o vídeo, dá uma conferida aí no vídeo de atacantes, que tem isso daí. Então, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Santos e Fortaleza são os times que estão aqui, aparecendo no mapa do confronto. E aí a gente vê os scouts. Os times que cedem muitos designs para laterais esquerdos, por exemplo. A gente vê aparecendo aqui o Palmeiras, eu falei do Arthur lá, né, que cede, mas a gente vê aqui o Bragantino, como eu comentei para vocês. O Ayrton Lucas, se jogar, tem um grandíssimo potencial na rodada. 20 desarmes nos jogos que o Bragantino foi mandante, cedendo. A gente vê outros times interessantes cedendo bastante perda de posse de bola. A gente vê aqui o Fortaleza, como eu falei, o Marlon tem um grande potencial para a rodada. O próprio Bahia cedendo aqui, ó, 10 também interessante. A gente vê o Santos cedendo, então eu falei do Bidu também. O Corinthians não tá aparecendo aqui, tá só com 11, mas como eu falei, o Biro não tinha jogado, né? Então ele não apareceu tanto recorrentemente, mas no último jogo ele cedeu. Então Gabriel Inocêncio. E a gente vê na participação ofensiva aqui, gols e finalizações, a gente vê aparecendo com 2 gols cedidos aqui o Vasco, ó. Então Sander, participação em gol também, aparecendo o Vasco cedendo. De finalizações, a gente vê aqui o Atlético Paranaense, ó, cedendo 3 finalizações, é um time interessante. Caio Paulista. E de lateral direito, aí aqui de desarmes, a gente vê um pouquinho Curitiba. É até curioso, porque lá no mapa a gente viu pro lado esquerdo, né, pro René. Aqui eu acho que vai muito por causa do lado que o Robson joga, tá? A gente vê o Bragantino também, mas pro lateral direito tá mais difícil de a gente ver desarme cedido, tá? E finalização também aqui, não tem ninguém que cedeu mais de um gol, é 1-0. Finalização a gente vê o Curitiba cedendo, então talvez o Busso seja um nome interessante. Mas enfim, como eu falei, a gente faz o casamento aí de SG, de ofensividade e de desarme. E é aqui, pessoal, pra gente finalizar o vídeo, como eu prometi pra vocês. Quais são os 2 melhores laterais que eu vejo pra rodada? O Marlon do Cruzeiro, vocês viram, Fortaleza cedendo muitos desarmes, o Caleb cede muitos desarmes e o Marlon conquista. Eu acho que o jogo entre Fortaleza e Cruzeiro tende a ser de poucos gols. Então, desarme, SG e participação ofensiva. Vocês viram que o Marlon é o cara que mais cede assistência para finalização. Então, Marlon, o segundo nome que eu mais gosto de lateral, precisa ver se ele vai pro jogo. Ayrton Lucas do Flamengo, tá? Vocês viram, o Bragantino é o time que mais cede desarmes para laterais aí, né, para laterais esquerdos. O Ayrton Lucas tem um potencial ofensivo, o lateral que mais fez gol no campeonato. É um cara que participa muito da assistência também e finaliza. Então, casou também esse potencial. Eu acho que o SG não é tão favorável nesse jogo, mas deixa esses dois nomes muito interessantes. Se o Ayrton Lucas não for pro jogo, quem é o que substitui ele como melhor opção? Piquerez do Palmeiras, tá? Vocês viram ali o Cauli cedendo muitos desarmes para laterais. O Piquerez tá entre os laterais que mais desarmam aí na rodada. E é um cara que tem participação ofensiva, já tem 3 assistências. O Bahia cede algumas finalizações, principalmente. E o Palmeiras tem um potencial do SG, tá? Então, são esses 3 nomes. E baratinho, quem que você indica? Daí, quem que eu vou indicar? O Cuiabano do time do Grêmio, tá? E por que eu indico o Cuiabano? Como vocês viram no vídeo de atacantes, o time do América Mineiro é o time que mais está cedendo participação em gol para atacantes, tá? 11 participações em gol. O Grêmio é o time que tem maior potencial de fazer gol nessa rodada. E o Cuiabano está jogando como atacante, tá? E ele custa apenas 4 cartoletas. Então, é um nome muito interessante. E outro nome baratinho que você indica? Pumita Rodrigues. Vocês viram que ele foi aparecendo recorrentemente aí nas análises? Apareceu na questão dos desarmes, na questão de assistência para finalização. Ele enfrenta do lado direito aqui o Vinícius, do Goiás, que é um cara que sai de muitos desarmes, muita perda de posse de bola, e é um cara que custa aí 6, 7 cartoletas. Eu acho que o SG é mais difícil, o Goiás não vem fazendo gol, mas não dá para confiar muito na zaga do Vasco, mas quem sabe. Então, baratinho a gente tem Cuiabano e Pumita Rodrigues. E para fechar, quem são os 2 laterais ousados que eu indico? Sander, vocês viram que o Sander foi aparecendo aí? Nos desarmes ele apareceu, enfrentando Gabriel Peck ou Ryan. Eu acho que o jogo, não sei, SG é mais difícil, mas ele tem muita assistência para finalização, já tem 2 assistências no campeonato, finaliza muito, ele é cobrador de bola parada. Então o Sander, um nome muito ousado que ninguém tá de olho, tá? E para finalizar essas indicações ousadas, eu indicaria aqui o Caio Paulista. Eu falei no vídeo de atacantes que o cara era nome interessante, porque o São Paulo é o time que mais gera XG, né? Como vocês viram, XG é uma proxy para chance de gol criada. E o Caio Paulista é o lateral que mais finaliza aí, finalização defendida também. Inclusive o Davi, nosso inscrito aqui, falou do Caio Paulista, a gente fez análise por causa disso e a gente achou bem interessante, tá? Então, seria essa, Sander e Caio Paulista. Então, são esses laterais que eu indico na rodada, né? Esses são os 6 melhores nomes que eu vejo para a rodada aqui.
Eu falei vários outros, se vocês quiserem usar, mas eu acho que esses são os mais interessantes. Um outro que eu comentaria bem de leve, o Gabriel Inocente pode ser um nome interessante para a rodada, tá? Mas é isso. Eu fiz o vídeo, eu acho que essa análise serve bastante para os zagueiros também, tá? Principalmente a parte de perda de posse de bola e desarmes. O zagueiro, claro, tem menos potencial, a parte de SG também. E zagueiro você tem que olhar mais finalização, né, de cabeça. Então, ver o time que cede mais potencial de bola aérea. Enfim, pessoal, na terça-feira a gente vai fazer um vídeo de dicas por posição. Eu acho que vocês deram um feedback bem positivo desse vídeo mais completo, com uma análise mais detalhada, mais longa. Então a gente fez de lateral, de atacante, para cobrir a parte ofensiva e defensiva. E lá no vídeo de dicas por posição, eu faço um resumo mais de todas as posições, escalo o nosso time, escalo o time bom e barato também. Enfim, espero que vocês tenham curtido, como eu falei. Deixa o like aqui se você curtiu o vídeo, né? É muito importante para mim esse feedback aí, para continuar fazendo vídeo, para espalhar o vídeo para mais pessoas também. E acho que era isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo vídeo, até nossa terça-feira de vídeo de dicas por posição. Falou!